Olá pessoal do CIEJA da Vila Maria e da Vila Guilherme, aqui é a professora Fabiane do módulo 2. Hoje nós daremos continuidade sobre as histórias dos bairros de São Paulo. Falaremos hoje um pouco sobre a história do Jardim Brasil e do Parque dos Chaves. Vamos à aula de hoje? A história do Jardim Brasil é apaixonante e se mistura com a história também apaixonante do Parque dos Chaves. Para conhecermos a história desses bairros, precisamos saber quem foi Edu Chaves. E vocês, sabem quem foi Edu Chaves? Seu nome era Eduardo Pacheco Chaves, conhecido por todos como Edu Chaves. Edu Chaves nasceu em São Paulo, no dia 18 de julho de 1887. Morou na rua São Bento, no centro de São Paulo, e era um apaixonado por aviões. Ele foi o primeiro piloto brasileiro a voar nos céus do Brasil, no dia 8 de março de 1912. Foi também o primeiro piloto brasileiro a fazer longas viagens pelos céus do Brasil e do mundo. No dia 9 de março de 1912, realizou o primeiro voo entre Santos e São Paulo. No dia 5 de julho de 1914, saiu de São Paulo do Campo da Moca e voou até o Rio de Janeiro. Ele foi também o primeiro piloto a fazer um voo noturno e participou como piloto na Primeira Guerra Mundial. Edu Chaves tinha muitas terras em São Paulo, que herdou dos seus pais. Uma delas era uma grande fazenda, localizada entre as terras da fazenda Buraco Fundo e Guarulhos, separadas pelo rio Cabuçu. Foi a partir dessas terras que surgiram os bairros Jardim Brasil e Parque dos Chaves. Onde hoje é o Parque dos Chaves, havia um terreno úmido, um brejo, porque estava muito próximo do rio Cabuçu. Já as terras onde hoje é o Jardim Brasil era bem plano e era ideal para a construção de um campo de aviação, a paixão de Edu Chaves. Em 1910, ele construiu um hangar, um grande galpão para guardar aviões, e o embrião da primeira escola de aviação do Brasil, que ficava exatamente onde hoje é o bairro do Jardim Brasil. Anos mais tarde, essa escola de aviação foi transferida para a região conhecida como Guapira. Este campo de aviação foi abandonado porque Edu Chaves começou a se endividar e foi obrigado a vender as terras para a Companhia Agrícola e Imobiliária Brasil, que loteou e vendeu os terrenos a partir de 1920. O nome do bairro Jardim Brasil vem dessa Companhia Imobiliária Brasil. Já o Parque dos Chaves foi loteado a partir de 1924, quando Edu Chaves vendeu essas terras para a Sociedade Comercial e Construtora LTDA e fez dois pedidos: que o futuro bairro tivesse o seu nome, Edu Chaves, e que a construtora acabasse com os problemas de alagamentos causados pelas chuvas. Em outro país, Edu Chaves seria referenciado com filmes, documentários e séries em TV. Ele faz parte da história da nossa aviação. Infelizmente, aqui no Brasil ele virou somente um nome de bairro, o Parque Edu Chaves. Já a história do Jardim Brasil ficou esquecida. Os dois bairros foram o berço da aviação do Brasil e devem ser motivo de grande orgulho para os moradores desses bairros e do Brasil. Vamos agora para as nossas questões da aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida para responderem as questões, é só reverem os trechos dessa videoaula. Faça as questões no seu caderno. Questão número 1. Quais foram os bairros citados na aula de hoje? Vila Mariana e Jardim Tranquilidade, Parque dos Chaves e Jardim Brasil ou Santana e Tucuruvi.
Questão número 2. Escreva em seu caderno o nome do primeiro aviador brasileiro que pilotou um avião de São Paulo ao Rio de Janeiro. Questão número 3. Qual era a grande paixão de Edu Chaves? Carro, barco, bicicleta ou avião? Quarta e última questão. Escreva no seu caderno o nome de 5 bairros que você conhece da cidade de São Paulo. Vamos agora às respostas das questões da aula de hoje? Vamos conferir as respostas? Questão número 1. Parque Edu Chaves e Jardim Brasil. Questão número 2. Eduardo Pacheco Chaves ou Edu Chaves. Questão número 3. Avião. Quarta e última questão. Espero a resposta de vocês no nosso plantão de dúvidas. Até a próxima aula. Obrigada!